Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é Paulo Pedreiro. E hoje, pessoal, esse vídeo é um vídeo eu considero diferente, talvez de alguns vídeos que vocês já viram aí no canal, ou até mesmo no YouTube em geral. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo por quê? Porque alguns companheiros aí, alguns, né, digamos assim, pessoal da área da construção civil, né, perguntaram para mim como que se faz um orçamento, né? Primeiro, eu trabalho por conta, né, pessoal? Por conta, nada mais é aquele profissional que como dizer assim, é um freelancer, é liberal, correto? Eu não tenho carteira assinada, porém eu pago o meu seguro social, né, que é o INSS, depois de alguns tempos, né? Também aconselho você a fazer isso, tá? E, bom, por opção, tá, pessoal? Tanto é que eu trabalho assim por opção, já faz quase 25 anos. E, pessoal, em primeiro lugar, peço desculpas porque esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas eu quero dar uma rápida introdução do que é você trabalhar por conta, um autônomo, né? Quando se fala autônomo, o que é? Você trabalha por conta, você é o seu patrão, você é o seu, sabe, o seu escritório de contabilidade, enfim, você que, enfim, né, pessoal? Principalmente quem trabalha com pessoal, né, que tem funcionário, tem aquele, né, estamos falando hoje de construção civil, correto? Para você entender. Por exemplo, você contrata um ajudante, você contrata mão de obra terceirizada, enfim, pessoal. Então você tem que ter como dizer assim, uma experiência, tá? E principalmente responsabilidade, isso é uma coisa que o profissional tem que ter. Primeira coisa, pessoal, são 3 itens básicos: confiança no que você vai fazer, agilidade, correto? No que você vai fazer, e pontualidade. Esses 3 itens são básicos, correto? Para você ter um bom sucesso, digamos aí, no que você está fazendo. Bom, primeira coisa, o pessoal pergunta: Paulo, eu queria aprender a fazer orçamento. Bom, pessoal, eu, como falei, trabalho por conta, e nesses quase 25 anos eu já, digamos assim, já levei muito tombo, já por questão de você falar, e enfim, pessoal, hoje, nos tempos de hoje, não dá mais para trabalhar, como se diz, né, no fio do bigode. Hoje tem que ter um papel, nem que seja numa folha de caderno, enfim, você dá uma folha para o seu cliente, tá? Tem muitos clientes bons, pessoas boas que eu, digamos assim, clientes VIPs, pessoas boas, sabe, que valorizam o seu trabalho, mas tem aqueles que são oportunistas, entendeu? Que quando você termina o serviço, muitas vezes até colocam um defeito no seu trabalho, até para não te pagar, falar mal de você, enfim, eu já tive essa experiência, infelizmente não é boa não, tá? Bom, pessoal, primeira coisa, como que eu vou fazer um orçamento? Primeira coisa que eu preciso saber, eu preciso estar dentro do que? Preço. Por exemplo, vou trabalhar com acabamento, tá? O meu cliente, ele pergunta: eu quero, como se diz, né, eu quero assentar um porcelanato. Como eu falei, primeira coisa no item que eu falei, você tem que ter agilidade, responsabilidade e pontualidade. E outra coisa, pessoal, importante, você deve saber o que está fazendo, correto? Não adianta você falar: não, eu vou cobrar tanto, mas, peraí, eu estou falando hoje de um profissional, tá? E muitas vezes você fala: poxa, mas tem um cara que vai lá assentar um porcelanato, que vai assentar um revestimento comum, um piso, e o cliente falou que ele faz por tanto, só que o meu trabalho é tanto, ou seja, o meu trabalho é mais caro do que aquilo lá. Peraí, mais caro quanto? Eu, por exemplo, hoje, pessoal, nós estamos em outubro de 2014. Hoje, o metro do meu porcelanato hoje, só o assentamento, pessoal, eu cobro R$ 45 o metro. Fiquei sabendo até pouco tempo atrás que tem profissionais, tá, digamos assim, que estão cobrando até um valor quase que dobrado para você sentar o porcelanato. Eu não vou criticar o trabalho do pessoal, entendeu? Porque o cliente, ele vai muitas vezes numa loja, ele paga R$ 100, R$ 120 ou até mais em um metro do porcelanato. Ou seja, se eu paguei R$ 120 no metro de um porcelanato, eu quero pagar quanto para sentar R$ 20? Isso não é justo, correto? Então hoje o meu preço, tá, é R$ 45. Se o meu cliente tiver acima de 50 metros, eu consigo dar um descontinho para ele. Agora você pergunta: para eu regularizar essa base, tá, para fazer o assentamento, seja parede ou seja piso, é outra coisa. Por isso, pessoal, que eu falo, um orçamento, ele deve ser feito o quê? Detalhado, explicado, passo a passo que vai ser feito. Ou seja, você tem que fazer o quê? Uma lista que você vai fazer, não importa, seja isso num papel feito à mão, tá? Ou você utiliza um computador, tá? Daqui a pouco, mais à frente, eu vou dar uma introdução rapidamente como você utiliza. Tem um programa aqui no computador, tá? Que, digamos assim, é bem conhecido, tá? Nós temos aqui o Office, tá? E nós temos também outros programas, o Word, temos aí até o bloco de notas, você pode utilizar. Você faz o orçamento aqui,
leva em uma house, se você tiver impressora, você imprime. Dá uma cópia para o teu cliente, assina e pô, de boa. Tá? Muitas vezes eu falo, eu vou até o local, eu quero fazer um orçamento já na hora. Bom, pessoal, eu não aconselho fazer isso por quê? Porque se você pegar, você colher todas as informações, por exemplo, o seu cliente ele fala, ó, eu quero assentar aqui porcelanato, quero assentar piso ali, quero mexer ali, o que vai acontecer? Eu como profissional, eu devo tomar nota de tudo isso, do que ele falou para mim, tá? E também dar minha sugestão para ele. É uma boa. Um profissional, quando ele sugere alguma coisa para o seu cliente, ele ganha pontualidade. Aliás, ele ganha ponto com isso, né? E outra coisa também interessante, é você colocar tudo isso por escrito. Por quê? Porque quando você passar o orçamento para o teu cliente, seja enviado por e-mail, seja levado pessoalmente, muitas vezes você vai lidar com pessoas mais antigas, pessoas que não têm, por exemplo, que não têm acesso à internet, ou até mesmo por questão de opção, ou até mesmo porque não sabe, enfim. Então você faz o seguinte, imprime, coloca um envelope e leva pessoalmente para ele. Mas não é muito demorado? Não, pessoal, como falei, você perde tempo, entre aspas, com isso, porque depois você vai ter problema mais na frente. Então faça tudo legalzinho, tá? Tudo organizadinho, para você não ter problema, tá? Eu falo isso por experiência. Então, primeira coisa, pessoal, faça tudo certinho, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você foi solicitado para fazer o orçamento na casa do Joaquim, um exemplo, tá? Eu vou usar nomes aqui fictícios, mas na verdade são nomes reais, tá? Vamos criar um Joaquim aqui, o personagem da história, tá? O Joaquim te ligou, levou você até a residência dele lá, tal, e aqui o exemplo, tá? Eu vou abrir o bloco de notas aqui. Aí o Joaquim, por exemplo, falou, Paulo, vai o exemplo, tá? Claro, meu nome é Paulo. Eu quero, por exemplo, assim, eu quero assentar, tá? Assentar aqui, por exemplo, 70 metros de porcelanato, correto? Ou seja, o que você vai fazer? Você vai pegar a tua trena, você vai conferir metro por metro, tá? Caso você tenha alguma dúvida em relação a como calcular metro quadrado, você vai no meu canal aqui, pessoal, e procura como calcular metro quadrado. Você vai aprender a fazer cálculos em metro quadrado. Por que é importante isso? Para você passar para o seu cliente a medida exata, para o seu cliente não comprar material de mais nem de menos. Ou seja, é uma responsabilidade muito grande. Você de repente passa uma metragem errada para o seu cliente, ele vai na loja, compra lá. Por exemplo, acabou o piso, aí faltou 1 metro do piso, ou do revestimento. E aí? Você não vai conseguir achar muitas vezes, se você der sorte, o seu cliente achar do mesmo lote. Então, você tem que ter noção do que você está fazendo, tá? A primeira coisa, ter responsabilidade, ser pontual naquilo que fala, e ter o quê? E ter uma, vamos dizer para você assim, ser categórico, tá? Exemplo, seu cliente falou, Paulo, eu quero assentar 70 metros de porcelanato. Você lá conferiu com o seu cliente, tal, somou, deu 71 metros, beleza? Tá? Você vai tomar nota de tudo isso. Isso você seja uma folha de caderno na mão, seja com um bloquinho de nota de orçamento que você vai numa papelaria qualquer e compra, tá? Custa R$3, tá? Você pode fazer, você pode colocar, por exemplo assim, você pode pôr tudo ali e chegar na tua casa e fazer o que eu estou fazendo agora. Abre um programa legal e faça tudo isso por escrito. Por exemplo, seu cliente fala, isso aqui seria o quê? Seria no banheiro, tá? Vamos pôr aqui entre parênteses, banheiro. Tá, pessoal? Exemplo, banheiro, tá? Então o seu cliente ele quer... Aí você pegou o nosso banheiro grande, né? Um exemplo, tá, pessoal? 71 metros de revestimento em um banheiro é enorme, tá? Eu quero fazer o quê? Eu quero trocar o piso da minha cozinha, tá? Aí o seu cliente falou, exemplo, troca do piso, tá? Da cozinha. Aí você vai pôr tudo por escrito, pessoal. Por quê? Porque é interessante você tomar nota de tudo. Para quê? Para quando você fizer o orçamento para ele, você tem um detalhe do que está acontecendo, você passar para o seu cliente o que você está cobrando. Isso é importante para ele e para você. Por quê? Caso no meio do caminho o seu cliente ele resolve falar, não, Paulo, eu não vou fazer mais aqui, por exemplo, o revestimento do banheiro, tá? E eu quero que você cancela. Por quê? Você vai ter como você descontar isso para ele. Porque você vai ter um pacote que foi feito, você vai aprender também a cobrar, a pôr no orçamento, mesmo que você não passa para o seu cliente, mas você vai aprender o quê? A detalhar o que você está cobrando. Porque chegar numa hora o seu cliente fala, não quero fazer mais, eu vou deixar, eu vou cancelar esse serviço, você passa o desconto para ele. Você está sendo justo e honesto com ele. Isso é importante para o profissional, tá? Troca do piso da cozinha. Exemplo, vamos pôr aqui, o piso dá 25 metros quadrados, correto? Tá aí, vamos pôr aqui 25 metros quadrados. Vamos lá. Bom, aí seu cliente fala, bom, agora eu quero, por exemplo, eu quero arrancar essa porta, tá? Eu quero remover essa porta de ferro, eu quero requadrar para pôr um vidro, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer o que? Troca, você vai pôr aqui remoção, tá? Um exemplo, tá, pessoal?
remoção de porta e fazer requadramento, tá? Isso é importante porque você vai passar para o seu cliente o que você está fazendo: remoção de porta e fazer requadramento do vão, certo? Você vai também passar para ele por escrito, pessoal, e assim por diante, tá? Então aqui seria o que? Seria exemplos, tá? Por exemplo, é importante você pôr também aqui, perguntar para o seu cliente quanto que eu devo deixar, quanto vai ficar. Isso é importante você pôr no orçamento. Por quê? Porque o seu cliente ele vai pegar o orçamento na mão, ele vai olhar detalhadamente. Tem clientes, pessoal, que eles não olham o orçamento, ele olha só o preço final. Por quê? Porque o cliente está mais interessado muitas vezes no que no preço, tá? Ele não está interessado no que você está pondo ali. Mas o importante é você ter esse padrão, porque você fala, mas o cliente não está interessado a ler meu orçamento, eu vou resumir. Bom, pessoal, ele não está interessado em ver o que você vai pôr para ele, tá? Mas no final da conta ele vai, pô, mas eu pedi para você pôr isso aqui, entendeu? Aí o que acontece? Vai ficar uma situação chata. Então é o seguinte, é difícil você querer agradar todo mundo. Então assim, seja padronizado, faça tudo isso com cautela, tá? Você perca uma hora, digamos assim, 1h30 fazer um orçamento, não tem problema, pessoal. Tá? Então isso é importante para você ter o quê? Você ter um controle do que você faz. Suponhamos que você vai trabalhar com alguém, você contrate um outro pedreiro, um outro profissional que seja, tá? Você tem que ter tudo isso em mãos, tá? Você tem que pagar essa pessoa, entendeu? Aí você fala, poxa, e se eu trabalho com nota? Piorou ainda, pessoal. Você tem que calcular tudo isso. Claro, já é uma questão de contabilidade, entendeu? Mas se você fala, não, eu trabalho por conta, eu não forneço nota, tá? No meu caso, eu não forneço nota, pessoal, entendeu? Eu trabalho por conta, entendeu? Faz quase 25 anos e já consultei também um pessoal de contabilidade, falou, para você fazer isso, pouco serviço não compensa. Então, assim, continua fazendo o que você está fazendo. Então, aqui hoje, pessoal, você vai entender o que? Você aprender a calcular. Então, primeira coisa, pessoal, saber a colocar etapa por etapa, entendeu? Então, aqui você colheu do seu cliente, tá? Remoção de porta e fazer requadramento do vão. Por exemplo, a porta vai ter, vamos pôr aqui 90 por 2,10, tá? Esse vão acabado. Aí você coloca lá para o seu cliente, tá? Ele passou para você isso daí. Então, o que você vai fazer? Você vai pôr tudo por escrito, tá? Ah, o cliente eu quero modificar, tá? Toda a rede hidráulica, tá? Por exemplo, da onde? Do banheiro. Interessante por quê? Porque quando se faz uma reforma, pessoal, seja banheiro, seja uma área de serviço, você vai trocar o revestimento, é importante você passar isso para o cliente. Ah, mas o encanamento é novo, tá? Ele falou para você que é novo, e aí? Ah, mas eu não quero trocar. É uma questão de você negociar com o seu cliente, ó. Sugere para ele, ó, vamos mexer nesse encanamento aqui, vamos dar uma olhada, entendeu? Vamos trocar esse registro, vamos trocar esses pontos, de repente está meio gasto. Então assim, pessoal, cabe cada profissional ele interagir com o seu cliente, entendeu? Não é só questão de você cobrar do seu cliente, você passa essa informação para ele, como eu acabei de falar, são quase 25 anos e eu já me deparei com situações complicadas, entendeu? Por exemplo, já fui acusado de fazer um serviço e deu errado, na verdade foi outra pessoa que fez, acabou afetando o meu serviço, enfim, pessoal. Então eu passo isso com, sabe, com todo cuidado. Para quê? Porque é complicado depois, tá? Depois o cliente ele pode falar mal do seu trabalho, enfim, pessoal. E aí, já viu como é que é? Um nome para construir você leva tempo, para destruir não precisa muita coisa não. Então assim por diante. Então você vai assentar 71 metros de revestimento no banheiro, tá? Aí o cliente fala, eu quero pôr uma faixinha aqui e ali, e outra coisa também, pessoal. Esse banheiro aqui no caso, o seu cliente, o que acontece? Ó, eu quero esse banheiro pronto. Ou seja, o que seria esse banheiro pronto? Tá? Seria o quê? Vaso sanitário instalado, tá? Outra coisa, pia devidamente, tá? Também instalado, tá? Instalada e outras coisas mais, tá? Por exemplo, você não vai trabalhar com box, você é um pedreiro, você vai trabalhar com acabamento. Aí você pode pôr na frente, exceto instalação de box, enfim, vidros e assim por diante, né, pessoal? Que é somente uma introdução para vocês terem uma noção de como funciona. Feito tudo isso, tá? Você vai colher mais informação do seu cliente. Assentamento de soleiras, tá? Por exemplo, na onde? Na porta do banheiro, tá? Exemplo, tá? Na porta da cozinha, tá, pessoal? Então isso é importante você especificar, tá? E assim por diante.
Aí você pode pôr mais, por exemplo, aí seu cliente fala, Paulo, eu quero o seguinte, por exemplo, é, trocar o rejunte da minha cozinha, eu quero passar outro rejunte, tá, pessoal? Então, e assim por diante. Então, tudo que seu cliente passar para você, você vai colher essa informação, tá? Feito isso, tudo no papel, seja feito à mão, tá? Seja você digitar no seu aparelho aí, enfim, né? No seu tablet, então, né? Enfim, eu levo um modo tradicional, né? Um papelzinho lá, um bloco de nota, e noto tudo lá. Chego em casa, eu sento em frente ao computador, como eu estou fazendo agora, e faço tá? Todos os cálculos. Bom, feito isso, você notou tudo, tá? Eu vou minimizar aqui. Aí você fala, como que eu trabalho com orçamento? Eu vou abrir aqui, pessoal, meus arquivos aqui. E eu tenho aqui alguns orçamentos, tá? Pronto. Aqui, ó. Eu tenho esse orçamento aqui, ó, tá? Que foi feito há mais ou menos quase 2 meses atrás, tá? Tá aqui, ó. Aqui eu tenho o título que eu deixei, tá? Tem a data, tá? Aqui eu tenho o meu nome. Aqui eu tenho o meu endereço, tá? O bairro onde eu moro, a cidade. Tenho os meus telefones, tá? Aqui, tá? Tenho também aqui o meu e-mail. E aqui eu tenho, eu deixei também aqui a minha página no Facebook para o pessoal entrar, ver, conferir as fotos, né, pessoal? Então, enfim, né? Aqui eu tenho a empresa solicitante, o endereço da empresa, o CEP, no caso, a cidade, o telefone da empresa, o e-mail de contato. Então, que seria o que? Seria o cabeçalho, tá? E aqui, pessoal, tem uma descrição de todo o que vai ser feito. Aqui é a descrição do serviço. Por exemplo, aqui, esse aqui seria o que? Seria uma construção do muro. Então, eu tenho aqui, ó, fazer todo o alicerce do muro utilizando o canalete do mesmo material em toda a extensão que compreende a construção do muro. Tá? Será feito brocas e colunas em toda a extensão do muro com distância de 2,5 metros entre uma e outra. Você entendeu? Aqui eu coloquei até a distância entre uma coluna e outra. Por quê? Porque foi o que o meu cliente passou para mim. Correto? E aqui, pessoal, tá? Aqui, o muro será erguido com uma altura de 2,20 metros, foi o cliente passou para mim. Contados a partir do alicerce. Tá vendo aqui? Em toda a seção do muro será construído um muro, será necessário fazer a terraplanagem, ou seja, nivelar o local, tá? Antes de começar os trabalhos da construção do alicerce. E aqui eu coloquei mais à frente. Esse serviço não está incluso no orçamento, ou seja, esse trabalho de terraplanagem vai ficar a critério do cliente, ou seja, eu não vou ter que me preocupar com isso, eu não vou ter que ter custo. Então eu passei meu orçamento para o meu cliente, já colocando que essa parte não é minha. Ah, Paulo, mas o certo não é você pegar e já passar para o seu cliente? Bom, poderia ser, tá? Primeiro que eu não sei te dizer quanto o pessoal vão cobrar, correto? Então assim, eu preciso ter uma estimativa de preço, quantas pessoas vão cobrar. Outra coisa, eu não posso dar um preço bem abaixo para poder fazer terraplanagem e pagar mais caro o pessoal, você entendeu? Aí eu estou pagando para trabalhar, e o correto não seria isso. Então eu deixei esse trabalho que não faz na parte do meu trabalho a critério do meu cliente, você entendeu? Então qualquer serviço, pessoal, que não esteja relacionado, aliás, que não está dentro do que você conhece, tá? Você deixa para o seu cliente. Por exemplo, você vai fazer um trabalho de pedreiro, tá? E você vai tirar fora o que? Serviço de calha, de gesso, tá? Pintura, a não ser que você queira pegar tudo. Aí fica a teu critério, correto? Se você tiver por dentro dos preços do que vai ser feito, você pode contratar, orçar com outras pessoas de fora e pôr no orçamento, correto? Ver quanto fica, por exemplo. Você tem que ter uma coisa exata, pessoal. Então fazer um orçamento hoje exige muita cautela, tá? E conhecimento, viu? Porque senão você muitas vezes pode estar trocando gato por lebre. Então tomar cuidado quando for fazer um orçamento, tá? Está dentro do preço de cada coisa que você vai fazer, por exemplo, quanto vai ficar uma hidráulica, quanto vai ficar um contrapiso, a remoção e assentamento de um revestimento, de um piso, tá? Hoje nós temos aí também argamassa para assentamento piso sobre piso. Você precisa analisar o local, ver se realmente é só assentar por cima, se não tem que trocar placas soltas, se não tem encanamento estourado, enfim, pessoal, é um negócio que você tem que avaliar antes de passar o orçamento. Por isso que é interessante, você nunca dá preço se você vê serviço. Ah, quanto fica mais ou menos? Eu não tenho esse negócio de mais ou menos. A pessoa marca um horário comigo, por exemplo, eu vou à tarde, dá para ver o serviço à noite, vamos à noite, não tem problema. De repente a pessoa chega depois do horário, depois das 5, 6 horas, não tem problema, marca um horário com ela. Porque eu não posso dar um preço, tá, pessoal? Não é uma consulta médica que você dá um preço pelo telefone. Então você tem que analisar, avaliar o trabalho, correto? Então assim, como qualquer outro trabalho, exige que você esteja no local e faça uma avaliação. Correto, pessoal? Então essa é a minha opinião. Aqui, ó, todo muro será erguido, aparente, sem acabamento, como chapitre e reboco. Ou seja, esse muro aparente aqui, pessoal, tá? O que seria? Seria somente o bloco à vista, entendeu? Não vai ter acabamento nenhum, tá? Vai ficar à vista.
Na entrada do portão não será feito viga, porque o cliente falou, não vou fazer vigamento, não vou fazer nada. Então tudo isso você tem que pôr, por quê? Porque se depois a pessoa resolver fazer, você vai ter que fazer. Se você não colocou por escrito, ela pode alegar que fez. E aqui, pessoal, tem outras coisas mais aqui, tá? A metragem do que vai ser feito, tá? Aqui a metragem do muro, tá? Que foi feito, dá 868 metros quadrados, tá? E a altura, aqui outra coisa importante, qualquer outro tipo de serviço que não constar nessa descrição, será combinado se for a parte com o cliente, tá vendo? Todo o material para a construção desse muro é por conta do proprietário da obra, entrarei somente com a mão de obra. Aí você pergunta, Paulo, mas eu não posso dar orçamento com o material incluído? Bom, pessoal, é como se diz, né? É como você dar um tiro no escuro. Como assim? Eu não posso calcular? Pode, não tem problema. Só que eu particularmente não trabalho assim, tá? Eu trabalho com mão de obra. Tanto é que no orçamento, tá? Eu coloco orçamento de mão de obra, tá? Eu coloco até aqui no final do orçamento, eu coloco somente mão de obra. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Tá? Forma de pagamento, entendeu? Então assim, e aqui, pessoal, prazo para entrega, é importante você dar um prazo para o seu cliente, tá? Entendeu? Porque isso é importante. E aqui o valor final de todo o orçamento, tá? Forma de pagamento, você coloca combinar com o teu cliente, viu? Custos com terceirizado, é por conta do pedreiro contratado, enfim, né, pessoal, do profissional. E aqui no final eu coloquei o número do cliente, aliás, o contato, né, a pessoa que solicitou o orçamento. Na verdade, ele é um intermediário, correto? O telefone dele e o nome da pessoa, entendeu? E aqui seria eu. Bom, pessoal, então seria o que? Seria resumidamente um orçamento feito, tá? Eu utilizei o Office aqui, o Word, né? E você pode utilizar tanto o bloco de notas, que é esse programinha aqui, vamos dizer assim, mais cru, tá? E coloca tudo, você coloca o cabeçalho, tá? Coloca um título, a data, o seu nome, os seus dados. Ah, mas eu posso pôr endereço? Pode, que o profissional ele tem que pôr, ele tem que colocar, por exemplo, onde ele mora, por exemplo, ele tem que ter endereço. O orçamento, se faz o orçamento, você tem que ter o seu endereço, o seu telefone, tá? E só não documento, né, pessoal? RG, CPF, essas coisas não, mas os seus dados, por exemplo, o residencial, você tem que ter. Quando a pessoa ela vai contratar um profissional, ela tem que saber quem que é essa pessoa, correto? Quem que eu estou contratando. Então, vou fechar aqui, tá? E é isso daí, pessoal. Então eu tenho outros orçamentos mais aqui, tá vendo? Tá? Vou até renomear esse aqui que ficou errado, entendeu? Então o profissional ele tem que ter o quê? Ele tem que ter esse tipo de, sabe, de norma, de padrão, tá? E digamos assim, controle, tá? Você atendeu um cliente hoje, ele solicitou, você marcou um horário com ele, você foi até o local, de repente você se atrasou, não pode ir, avisa o teu cliente. Outra coisa, alguém te ligou, pega o telefone, é o seguinte, ó, qualquer coisinha eu te ligo antes. Outra coisa importante, não falhe com as pessoas, não cometa falhas, tá? Nós somos humanos, erramos, mas procura ser o máximo que você for pontual com as pessoas. E isso um profissional faz a diferença, você ser pontual naquilo que você fala e naquilo que você faz. Como falei, errar, todos nós erramos. Então assim, primeira coisa profissional é falar e mostrar o que faz, correto? Entendeu? E ser pontual, marcou o horário, não passe preço por telefone. A pessoa perguntar quanto você cobra, por exemplo, de um metro de um piso, você pode passar o valor, tá? Mas é só o assentamento. De repente você passou o preço, fechou por telefone, chega lá, não tem contrapiso, não tem nada, e aí? A pessoa, não, mas você falou que cobrava tanto para sentar. Não, mas eu falei só assentamento, e aí? Vai ficar uma coisa chata. Vai ficar como você, não tem palavra. Ou seja, peça, marque um horário, tá? Vê um horário que pode ser um final de semana, um sábado, um domingo, que seja um horário que ela possa atender, e faça isso, entendeu, pessoal? Então, a maneira de você trabalhar corretamente é você sempre marcar um horário com a pessoa e cumprir com aquilo. Você entendeu? Eu já cheguei fazendo uma semana 10, 15 orçamentos, tá? Ah, mas você pegou todos? Não. Não, até mesmo que você não pode pegar um monte de serviço, né? Se você não tem mão de obra, se você é um só. Por exemplo, no meu caso eu trabalho só, trabalho com acabamento, correto? Então eu trabalho o quê? Agendado. Ah, mas vai demorar muito, eu estou com pressa. Então você pode contratar outra pessoa. Eu não trabalho assim. Você entendeu? Acontece, algumas vezes eu abro alguma brechinha. De repente eu pego um servicinho. Ah, eu vou, de repente, trabalhar um final de semana, coisa ou outra, até para me ajudar no orçamento de despesa de casa. Eu trabalho no final de semana, não tem problema. Isso é em vez de quando, tá, pessoal? Também não vou deixar de ficar um final de semana com a minha família e vou trabalhar sábado domingo direto. Não, também não. Né? Você tem que descansar, você tem que ter a cabeça boa. Então só trabalhar, você não vai conseguir produzir nada. Pega um serviço, termina, entendeu? E começa outro. Isso é importante. E lembrando, pessoal, essa aula de hoje foi o quê? Foi alguns procedimentos, algumas ideias bacanas para você aprender a fazer um orçamento.
tá? Como eu falei, são 3 coisas que você deve ter: agilidade, tá? Pontualidade, tá? E outra coisa importante, pessoal, nunca prometa aquilo que você não possa cumprir, correto? Não prometa nada para cliente, faça aquilo que você colocou em papel, tá? Não esse negócio de você falar, eu vou fazer, não, ponha tudo em papel, pessoal. Se a pessoa precisar de mais serviço, ela vai falar com você, ela vai conversar com você, ela vai, é o seguinte, eu preciso fazer tal coisa. Então, não prometa muita coisa naquela ânsia de pegar o serviço de você, não, tá? Melhor coisa, o próprio cliente, ele vai recomendar os seus trabalhos. Você não tem que prometer para ele aquilo que você não pode fazer, tá? Você vai se comprometer demais, você não consegue terminar aquilo que você combinou com ele. Então, seja pontual, faça tudo por escrito para ele. Vai chegar alguns clientes que ele vai falar, já aconteceu comigo, né? Eu sentei na frente do cliente e comecei a tomar nota do que ele ia fazer. A pessoa virou para mim e falou, para com frescura, eu quero saber quanto fica, tá? Era a troca de 2 janelas, tá? Arrancar 2 janelas, uma da sala do dormitório, de ferro, e colocar 2 de alumínio, tá? Trabalhava aí uma outra pessoa. Eu sentei, ela falou aquilo, eu peguei, notei, tomei nota, marquei no papel e entreguei o orçamento para ela na hora. Serviço pequeno, eu consigo passar o orçamento na hora. Mas serviço grande não. Eu tenho que levar para minha casa, sentar, calcular e passo para ela por e-mail, né? Interessante você pegar o e-mail do cliente, ou você leva pessoalmente para ele. Compra o envelope na papelaria, custa 30 centavos, 40 centavos. Imprime o orçamento, coloca lá e leva uma cópia para ela. Dá uma assinadinha, tá? Que é importante isso também. E tá pronto, pessoal. Então é assim que funciona desse jeito, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta, você quiser saber, por exemplo, quanto custa um metro no porcelanato, quanto que assenta, qual o preço de uma hidráulica, isso aí, pessoal, eu passo para você. Tá na cidade que eu moro, eu já tenho esse preço, entendeu? Que é um preço concorrente. É importante também você saber disso, você concorrer com os demais profissionais, você ser concorrente com eles, não ser desleal. Não adianta você querer pegar um serviço mais baixo do que está rodando no mercado, você pegar o serviço. Não é assim que funciona. O cliente, muitas vezes, ele não vai olhar só o preço, ele vai olhar o quê? A recomendação, a qualidade, tá? E o que eu estou falando, pessoal, acesse a minha página no Facebook, que é Paulo Pedreiro Cruz Limeira, São Paulo, que aí está um pouco do que eu faço, tá? São mais de 15 mil fotos de serviço. Diariamente eu posto fotos, tá? Acabamento, serviço bruto, tá? E tá tudo aí, pessoal. Então, as fotos são públicas. Qualquer pessoa que acessar a página já pode ter acesso às fotos. E é um pouco do que eu faço dia a dia, pessoal, entendeu? Então são quase 25 anos aí de experiência, tá? E tenho muito que aprender. E aquele pouco que eu sei, pessoal, estou passando para vocês aí. Então, agradeço a vocês aí por mais uma vez assistir um dos meus vídeos, tá? Espero que o vídeo hoje, na verdade, foi só o que? Foi só mais falando, tá? E do que mostrando, digamos assim. Mas eu acho que é interessante você absorver aquilo que as pessoas têm experiências e levar adiante. Foi assim que o pouco que eu faço hoje, acabei adquirindo essa experiência. Foi o que? Foi ouvindo que tem uma experiência e passando para frente. Então eu espero que mais uma vez um dos meus vídeos tenha levado para vocês alguma coisa, digamos assim, interessante. E como eu falei, os comentários estão todos abertos, tá? Os comentários, o que você falar vai estar lá no ar. E eu respondo para vocês o que for necessário. Beleza, pessoal? O canal é www.youtube.com/polo com 2L 5891. É Speedwork Informática. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, com os meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos do YouTube. Tudo bem? Aqui quem fala é Paulo Pedreiro. E hoje, pessoal, esse vídeo é um vídeo eu considero diferente. Talvez de alguns vídeos que vocês já viram aí no canal, ou até mesmo no YouTube em geral. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo por quê? Porque alguns companheiros aí, alguns, né, digamos assim, pessoal da área da construção civil, né, perguntaram para mim como que se faz um orçamento, né? Primeiro eu trabalho por conta, né, pessoal? Por conta, nada mais é aquele profissional que como dizer assim, é um freelancer, é liberal, correto? Eu não tenho carteira assinada, porém eu pago o meu seguro social, né, que é o INSS, depois de alguns tempos, né? Também aconselho você a fazer isso, tá? E, bom, por opção, tá, pessoal? Tanto é que eu trabalho assim por opção, já faz quase 25 anos. E, pessoal, em primeiro lugar, peço desculpas porque esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas eu quero dar uma rápida introdução do que é você trabalhar por conta, um autônomo, né?
Quando se fala autônomo, o que que é? Você trabalha por conta, você é o seu patrão, você é o seu, sabe, o seu escritório de contabilidade, enfim, você que, enfim, né, pessoal? Principalmente quem trabalha com pessoal, né, que tem funcionário, tem aquele, né, estamos falando hoje de construção civil, correto? Para você entender. Por exemplo, você contrata um ajudante, você contrata mão de obra terceirizada, enfim, pessoal. Então você tem que ter como dizer assim, uma experiência, tá? E principalmente responsabilidade, isso é uma coisa que o profissional tem que ter. Primeira coisa, pessoal, são 3 itens básicos. Confiança no que você vai fazer, agilidade, correto? No que você vai fazer, e pontualidade. Esses 3 itens são básicos, correto? Para você ter um... Aí você pegou o nosso banheiro grande, né? Um exemplo, tá, pessoal? 71 metros de revestimento em um banheiro é enorme, tá? Eu quero fazer o quê? Eu quero trocar o piso da minha cozinha, tá? Aí o seu cliente falou, exemplo, troca do piso, tá? Da cozinha. Aí você vai pôr tudo por escrito, pessoal. Por quê? Porque é interessante você tomar nota de tudo. Para quê? Para quando você fizer o orçamento para ele, você tem um detalhe do que está acontecendo, você passar para o seu cliente o que você está cobrando. Isso é importante para ele e para você. Por quê? Caso no meio do caminho o seu cliente ele resolve falar, não, Paulo, eu não vou fazer mais aqui, por exemplo, o revestimento do banheiro, tá? E eu quero que você cancela. Por quê? Você vai ter como você descontar isso para ele. Porque você vai ter um pacote que foi feito, você vai aprender também a cobrar, a pôr no orçamento, mesmo que você não passa para o seu cliente, mas você vai aprender o quê? A detalhar o que você está cobrando. Porque chegar uma hora o seu cliente fala, não quero fazer mais, eu vou deixar, eu vou cancelar esse serviço, você passa o desconto para ele. Você está sendo justo e honesto com ele. Isso é importante para o profissional, tá? Troca do piso da cozinha. Exemplo, vamos pôr aqui, o piso dá 25 metros quadrados, correto? Tá aí, vamos pôr aqui 25 metros quadrados. Vamos lá. Bom, aí seu cliente fala, bom, agora eu quero, por exemplo, eu quero arrancar essa porta, tá? Eu quero remover essa porta de ferro, eu quero requadrar para pôr um vidro, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer o que? Troca, você vai pôr aqui remoção, tá? Um exemplo, tá, pessoal? Remoção de porta e fazer requadramento, tá? Isso é importante por quê? Porque você vai passar para o seu cliente o que você está fazendo. Remoção de porta e fazer requadramento do vão, certo? Você vai também passar para ele por escrito. Pessoal, e assim por diante, tá? Então aqui seria o que? Seria exemplos, tá? Por exemplo, é importante você pôr também aqui, perguntar para o seu cliente quanto que eu devo deixar, quanto vai ficar. Isso é importante. Eu paguei R$120 no metro de um porcelanato, eu quero pagar quanto para sentar R$20? Isso não é justo, correto? Então hoje o meu preço, tá? É R$45. Se o meu cliente tiver acima de 50 metros, eu consigo dar um descontinho para ele. Agora você pergunta, para eu regularizar essa base, tá? Para fazer o assentamento, seja parede ou seja piso, é outra coisa. Por isso, pessoal, que eu falo, um orçamento ele deve ser feito o quê? Detalhado, explicado, passo a passo que vai ser feito. Ou seja, você tem que fazer o quê? Uma lista que você vai fazer, não importa, seja isso num papel feito à mão, tá? Ou você utiliza um computador, tá? Daqui a pouco mais à frente eu vou dar uma introdução rapidamente como você utiliza. Tem um programa aqui no computador, tá? Que, digamos assim, é bem conhecido, tá? Nós temos aqui o Office, tá? E nós temos também outros programas, o Word, temos aí até o bloco de notas, você pode utilizar. Você faz o orçamento aqui, leva em uma house, se você tiver impressora, você imprime. Dá uma cópia para o teu cliente, assina e pô, embora, tá? Muitas vezes eu falo, eu vou até o local, eu quero fazer o orçamento já na hora. Bom, pessoal, eu não aconselho a fazer isso por quê? Porque se você pegar, você colher todas as informações, por exemplo, o seu cliente ele fala, ó, eu quero assentar aqui porcelanato, quero assentar piso ali, quero mexer ali, o que vai acontecer? Eu como profissional, eu devo tomar nota de tudo isso, do que ele falou para mim, tá? E também dar minha sugestão para ele. É uma boa. Um profissional, quando ele sugere alguma coisa para o seu cliente, ele ganha pontualidade. Aliás, ele ganha ponto com isso, né? E outra coisa também interessante, é você colocar tudo isso por escrito. Por quê? Porque quando você passar o orçamento para o teu cliente, seja enviado por e-mail, seja levado pessoalmente, muitas vezes você vai lidar com pessoas mais antigas, pessoas que não têm, por exemplo, que não têm acesso à internet, ou até mesmo por questão de opção, ou até mesmo porque não sabe, enfim. Então você faz o seguinte, imprime, coloca o envelope e leva pessoalmente para ele. Mas não é muito demorado? Não, pessoal, como falei, você perde tempo, entre aspas, com isso, porque depois você vai ter problema mais na frente. Então faça tudo legalzinho, tá? Tudo organizadinho, para você não ter problema, tá? Eu falo isso por experiência. Então, primeira coisa, pessoal, faça tudo certinho, tá? Para ter um bom sucesso.
digamos aí, no que você está fazendo. Bom, primeira coisa, o pessoal pergunta, Paulo, eu queria aprender a fazer orçamento. Bom, pessoal, eu, como falei, trabalho por conta e nesses quase 25 anos eu já, digamos assim, já levei muito tombo, já por questão de você falar e, enfim, pessoal, hoje, nos tempos de hoje, não dá mais para trabalhar, como se diz, né, no fio do bigode. Hoje tem que ter um papel, nem que seja numa folha de caderno, enfim, você dá uma folha para o seu cliente, tá? Tem muitos clientes bons, pessoas boas que eu, digamos assim, clientes VIPs, pessoas boas, sabe, que valorizam o seu trabalho, mas tem aqueles que são oportunistas, entendeu? Que quando você termina o serviço, muitas vezes até colocam um defeito no seu trabalho, até para não te pagar, falar mal de você, enfim, eu já tive essa experiência, infelizmente, não é boa não, tá? Bom, pessoal, primeira coisa, como que eu vou fazer um orçamento? Primeira coisa que eu preciso saber, eu preciso estar dentro do quê? Preço. Por exemplo, vou trabalhar com acabamento, tá? O meu cliente, ele pergunta, eu quero, como se diz, né? Eu quero assentar um porcelanato. Como eu falei, primeira coisa no item que eu falei, você tem que ter agilidade, responsabilidade e pontualidade. E outra coisa, pessoal, importante, você deve saber o que está fazendo, correto? Não adianta você falar, não, eu vou cobrar tanto, mas, peraí, eu estou falando hoje de um profissional, tá? E muitas vezes você fala, poxa, mas tem um cara que vai lá sentar um porcelanato, que vai sentar um revestimento como um piso, e o cliente falou que ele faz por tanto, só que o meu trabalho é tanto, ou seja, o meu trabalho é mais caro do que aquilo lá. Peraí, mais caro quanto? Eu, por exemplo, hoje, pessoal, nós estamos em outubro de 2014. Hoje, o metro do meu porcelanato hoje, só o assentamento, pessoal, eu cobro R$ 45 o metro. Fiquei sabendo até pouco tempo atrás que tem profissionais, tá, digamos assim, que estão cobrando até um valor quase que dobrado para você sentar o porcelanato. Eu não vou criticar o trabalho do pessoal, entendeu? Porque o cliente, ele vai muitas vezes numa loja, ele paga R$ 100, R$ 120 ou até mais em um metro do porcelanato. Ou seja, se, por exemplo, você foi, vamos dar um exemplo, você foi solicitado para fazer o orçamento na casa do Joaquim, um exemplo, tá? Eu vou usar nomes aqui fictícios, mas na verdade são nomes reais, tá? Vamos criar um Joaquim aqui, o personagem da história, tá? O Joaquim te ligou, levou você até a residência dele lá, tal, e aqui o exemplo, tá? Eu vou abrir o bloco de notas aqui. Aí o Joaquim, por exemplo, falou, Paulo, não é um exemplo, tá? Claro, o meu nome é Paulo. Eu quero, por exemplo, assim, eu quero assentar, tá? Assentar aqui, por exemplo, 70 metros de porcelanato, correto? Ou seja, o que você vai fazer? Você vai pegar a tua trena, você vai conferir metro por metro, tá? Caso você tenha alguma dúvida em relação a como calcular metro quadrado, você vai no meu canal aqui, pessoal, e procura como calcular metro quadrado. Você vai aprender a fazer cálculos em metro quadrado. Por que é importante isso? Para você passar para o seu cliente a medida exata, para o seu cliente não comprar material de mais nem de menos. Ou seja, é uma responsabilidade muito grande. Você de repente passa uma metragem errada para o seu cliente, ele vai na loja, compra lá. Por exemplo, acabou o piso, aí faltou 1 metro do piso, ou do revestimento. E aí? Você não vai conseguir achar muitas vezes, se você der sorte, o seu cliente achar do mesmo lote. Então, você tem que ter noção do que você está fazendo, tá? A primeira coisa, ter responsabilidade, ser pontual naquilo que fala, e ter o quê? E ter uma, como dizer para você assim, ser categórico, tá? Exemplo, seu cliente falou, Paulo, eu quero assentar 70 metros de porcelanato. Você lá conferiu com o seu cliente, tal, somou, deu 71 metros, beleza? Tá? Você vai tomar nota de tudo isso. Isso você seja uma folha de caderno na mão, seja com um bloquinho de nota de orçamento que você vai numa papelaria qualquer e compra, tá? Custa R$ 3, tá? Você pode fazer, você pode colocar, por exemplo assim, você pode pôr tudo ali e chegar na tua casa e fazer o que eu estou fazendo agora. Abre um programa legal e faça tudo isso por escrito. Por exemplo, seu cliente fala, isso aqui seria o quê? Seria no banheiro, tá? Vamos pôr aqui entre parênteses, banheiro. Tá, pessoal? Exemplo, banheiro, tá? Então o seu cliente, ele quer